Hoje trazemos um tema e o tema é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela se enquadra num paradigma e este paradigma é chamado paradigma qualitativo. Nós temos três tipos de paradigmas. Temos o paradigma quantitativo, qualitativo e sociocrítico. Para hoje, vamos falar do paradigma qualitativo. E falando do paradigma qualitativo, nós trazemos a pesquisa qualitativa. Então, o que é isso, pesquisa qualitativa? Quando nós fazemos as pesquisas, nós temos as medições métricas e não métricas. Esta, nós não podemos medir por dados estatísticos nem contáveis. Então, tenho aqui o conceito da pesquisa qualitativa. Tudo aquilo que são crenças, valores, atitudes, comportamentos de uma determinada sociedade ou comunidade não se pode medir por valores, por instrumentos métricos, que é estatísticas, instrumentos contáveis. Então, as pesquisas qualitativas substituem aquilo que o paradigma quantitativo não pode fazer. Então, eu trago aí o conceito. A pesquisa qualitativa é uma modalidade de pesquisa que responde às questões muito específicas, que são os valores culturais, as crenças, as atitudes, comportamentos que nós podemos encontrar numa instituição, numa comunidade, numa localidade. Então, aí já vamos usar a pesquisa qualitativa. E o caso de estudos etnográficos. Quando falamos de estudos etnográficos, estamos a dizer que são aqueles estudos que acontecem nas comunidades. Trago um outro conceito de pesquisa qualitativa que diz que ela não se preocupa com as medições, com aquilo que é a representatividade numérica, mas está sim preocupada com a representatividade social. Quando falamos da representatividade social, estamos a dizer a informação que é nos trazida pelos participantes, aqueles que fazem parte da pesquisa qualitativa, que são os informantes, que trazem informação sobre o fenómeno que está a acontecer numa determinada região, numa determinada comunidade ou numa instituição. Então, está mais preocupada com a informação e não com as medições estatísticas. Mas ela também está preocupada com o porquê das coisas. Os pesquisadores que fazem a pesquisa qualitativa, eles fazem sempre esta questão. Porquê? Por que este fenómeno tende a acontecer? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, acontece no Parque Nacional das Quirimbas, o conflito homem-animal. E eles vão lá e perguntam, mas por que há este conflito homem-animal? Então nós chegamos à conclusão, depois de feitas as pesquisas, o homem invadiu o espaço animal e o animal também invadiu o espaço que é o habitat humano. Então este porquê das coisas deve ser respondido pelas próprias comunidades que vivem no Parque Nacional das Quirimbas. Quais são as características da pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa tem várias características. A primeira é que ela é feita no ambiente natural. Quando nós falamos do ambiente natural, estamos a dizer que o pesquisador tem a oportunidade de conversar com as pessoas e trazer a informação pertinente daquele fenómeno que está a acontecer naquela região. E a segunda característica é a hierarquização das ações. Identificar, descrever, explicar, analisar. Então, todos esses aspectos fazem parte da pesquisa qualitativa. Depois, a outra característica é que o pesquisador, ele privilegia muito a interação. Ele tem que estar em constante interação com os pesquisados, aqueles que vivem no local, vivem na instituição, eles já conhecem o fenómeno, então o pesquisador tem que, dentro do seu roteiro, e procurar tirar o máximo das informações para depois chegar às conclusões porque é que aquele fenómeno acontece naquela região. Depois, tem que encontrar dados ou conclusões ou resultados mais fidedignos possíveis. É difícil encontrar esses dados porque as pesquisas qualitativas, muitas vezes, elas sofrem o viés, As informações podem ser distorcidas. Então, aí é que vamos falar da pesquisação e da pesquisa participante, em que o pesquisador faz parte, ele é o pesquisador e ao mesmo tempo também ele faz parte da pesquisa como pesquisado. Então, temos aqui os limites da pesquisa qualitativa. Um dos limites da pesquisa qualitativa é a excessiva confiança do pesquisador. À medida que ele está a fazer a coleta de dados, ele pode estar a pensar que já tem os resultados, porque ele está confiante naquilo que os informantes dizem em relação ao fenómeno. E o outro risco e limite também é sobre as notas do campo. Quando é que nós usamos as notas do campo? Nós, quando vamos fazer a pesquisa qualitativa, nós temos um instrumento muito importante que é a observação direta. E quando fazemos a observação direta, nós fazemos as notas de campo. E as notas de campo podem até nos induzir ao erro,
sobre o fenômeno que nós vimos naquele dia, naquele local, quando este fenômeno não permanece o mesmo durante um período longo de tempo. Depois também, um outro limite da pesquisa qualitativa é que o pesquisador ele se envolve. Vamos falar depois como é que ele se envolve quando ele está na pesquisação e na pesquisa participante. Depois vamos ver o que é que estes conceitos querem dizer, pesquisação e pesquisa participante. Depois também são os detalhes, né, das conclusões. Muitas das vezes as conclusões não são conclusões fiáveis. Então, para nós termos as conclusões fiáveis, nós temos que ter aqui as medições métricas. 50% da população disse X, 30% da população não concorda. Mas como nós não temos estes resultados métricos e só temos resultados em termos qualitativos, então é difícil nós termos resultados fiáveis. Envolvimento do pesquisador na pesquisa qualitativa. Nós temos duas formas em que o pesquisador se envolve na pesquisa. Temos a pesquisação. Quando é que nós dissemos que temos uma pesquisação? Quando o pesquisador se envolve, mas ele envolve-se através de um conjunto de ações que permite melhorar um certo desempenho de uma comunidade. Suponhamos que estamos a falar de uma escola e que nós queremos melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Então, o pesquisador pode trabalhar com professores, pode trabalhar com a direção para ver como é que o processo de ensino-aprendizagem pode ser melhorado naquela escola. Ou, por exemplo, nós temos uma cultura, mas que aquela cultura não está a produzir efeitos na comunidade. Então, o pesquisador pode, introduzir-se na comunidade, trabalhar com a comunidade para melhorar as práticas, por exemplo, da cultura da mandioca ou da batata doce. Enquanto que a pesquisa participante, ela tem três vertentes. Ela usa a investigação, usa a educação, aproveita a educar também a comunidade e também projeta ações de melhorias de práticas que são desenvolvidas na comunidade. Tema, problema e objetivos. Os estudantes dizem assim, mas professora, eu não tenho tema. Eu digo assim, mas você esteve 2 anos a fazer mestrado e não tem tema. Eu não sei o que é que vou pesquisar. Os temas, geralmente nós procuramos na sala de aulas, aquela disciplina que mais motivou, mais lhe cativou, nós podemos desenhar um tema e fazermos o nosso tema de dissertação. Ou então, vivências diárias, vivências partilhadas, o cotidiano da vida das pessoas, nós podemos juntar isso, podemos fazer um tema. E não só, nós também podemos fazer um tema quando falamos, por exemplo, de questões polêmicas. Por exemplo, agora estamos a falar de processos democráticos, nós podemos também ter um tema para desenvolver a nossa pesquisa qualitativa. Podemos dizer, mas até que ponto ou de que forma as pessoas pensam que as eleições vão ser justas e livres, por exemplo. Depois, o problema. O problema é algo que o pesquisador tem que observar. Não é só observar uma vez. Quantas vezes o problema acontece? Como é que acontece o problema? De que forma acontece o problema? Para ser um problema. Porque se acontece uma única vez, não é problema. Mas se acontecer várias vezes, aí já é um problema. Então, é necessário fazer uma pesquisa. Então, o pesquisador deve ter uma ideia sobre o problema. O problema tem que ser delimitado no espaço e no tempo. Por exemplo, eu estou a falar de uma localidade de Gaza. Eu tenho que dizer que o problema acontece na localidade de Gaza no tempo X. Então, é naquele tempo onde eu vou fazer a minha pesquisa. E as melhores perguntas, depois do problema, aliás, termina com uma pergunta de partida, e a melhor pergunta é qual, como, de que forma, de que maneira. Temos perguntas quantitativas e temos perguntas qualitativas. Quando fazemos a pesquisa qualitativa, nós usamos perguntas qualitativas que nos vão dar a ação de nós podermos falar e prolongar e encontrar soluções. Porque se forem perguntas quantitativas, até que ponto? Nós só vamos trazer dados métricos. E é essa confusão que muitos pesquisadores fazem quando estão nas pesquisas qualitativas, usam termos quantitativos. Depois temos os objetivos. Os objetivos podem ser geral e específicos. O objetivo geral. O que é um objetivo geral? O objetivo geral é aquele que vai conduzir toda a pesquisa. O objetivo geral é a espinha dorsal da pesquisa. Se nós conseguimos identificar o objetivo geral, então nós vamos delinear toda a nossa pesquisa em volta daquele objetivo geral. Se nós falhamos no desenho do objetivo geral, então toda a nossa pesquisa está comprometida, porque nós não conseguimos alinhar o objetivo geral ao problema. Aquilo que vai ser a pergunta de partida deve estar alinhado ao problema, ao objetivo geral que se pretende com a pesquisa.
Então, por isso que está aí, qual é o propósito da pesquisa? Eu até trago um objetivo geral: analisar os impactos ambientais do corte da floresta nativa nas comunidades locais de Mapulanguen. Mapulanguen é um distrito, é uma localidade lá de Gaza, né? Então, há muito corte das florestas nativas. Nós queremos saber qual é o impacto. E um dos impactos nós sabemos que vamos ter sobre o corte da floresta nativa é a falta de rendimento para as comunidades, e não só também vamos ter excesso de calor e vamos também desertificar os solos. E nós sabemos que a província de Gaza já é uma província deserta, porque temos lá o trópico de Capricórnio, que corta a província de Gaza. Ok? Depois temos os objetivos específicos. Nos objetivos específicos, nós temos que usar verbos de ação. Os verbos vêm em forma infinitiva, mas tem que ser verbos de ação. Nos objetivos específicos, nós desmembramos do objetivo geral. Então, se já temos objetivo geral, nós desmembramos e formamos objetivos específicos. Muitas das vezes, nós não temos a real situação do que está a acontecer. Eu agradecia que os estudantes consultassem a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom já diz quais são os objetivos que nós temos que usar quando fazemos os objetivos específicos para as pesquisas. Neste caso, nós podemos, eu pus aqui alguns, estudar, analisar, comparar, apesar de que alguns são usados nas pesquisas quantitativas: introduzir, compreender, explicar e identificar. Por exemplo, nós estamos a falar dos impactos ambientais do corte da floresta nativa nas comunidades de Mapulanguen. Então, eu começo a identificar os impactos. Quais são os impactos que acontecem? E vão dizer falta de lenha, falta de carvão, excesso de calor. Depois de identificar esses impactos, nós temos de descrever como é que esses impactos acontecem. Não é? É o segundo objetivo. Portanto, os nossos objetivos, os nossos verbos, têm que ter verbos de ação. Depois temos que ligar, porque as variáveis, temos duas variáveis. Primeiro, analisar os impactos, depois temos a floresta nativa. Uma coisa são impactos, florestas. Sempre as pesquisas têm que ter uma variável dependente e uma variável independente. E depois temos que saber ligar. Então, o último objetivo tem que ser um objetivo que relaciona as duas variáveis. Então, explicar de que forma os impactos ambientais têm, não é, ou influenciam nas comunidades de Mapulanguen, por exemplo. Então, é assim que nós temos os objetivos específicos. Por quê? Porque estes objetivos específicos devem ser respondidos na revisão da literatura, devem ser respondidos quando formos à coleta de dados e devem ter respostas, e são a partir destas respostas que nós vamos ter aqui as conclusões e vamos dar sugestões para a comunidade de Mapulanguen, ou para fazer o replantio, ou para encontrar outras estratégias que vão trazer benefícios para esta comunidade. Justificativa, questões de investigação e tipos de pesquisa qualitativa. Justificativa. A justificativa também responde à pergunta porquê. Será que esta pesquisa é pertinente? O que é que eu vou ganhar com esta pesquisa? Será que vou trazer benefícios para as comunidades? Será que vou melhorar? Será que vou trazer também um impacto para o meio acadêmico? Porque se não conseguir responder o porquê, não vale a pena insistir na pesquisa, porque não vai ser uma pesquisa útil para si, nem para as comunidades onde você vai fazer a pesquisa. Não adianta dizer que eu só quero fazer a pesquisa porque eu quero sair da faculdade, mas a pesquisa tem que trazer resultados para a comunidade onde você estiver. Então, esta é a justificativa. Depois temos questões de investigação. As questões de investigação são aquelas questões que devem ser respondidas. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que transformar os objetivos específicos em questões de investigação que devem ser respondidas na revisão da literatura, na metodologia, nos resultados de conclusão e até as sugestões. Então, as questões de investigação são formuladas com base nos objetivos específicos. Depois temos tipos de pesquisa qualitativa. Os estudantes geralmente não usam todos esses tipos, alguns deles são usados, outros não. Por exemplo, o estudo de caso. O estudo de caso aparece pela primeira vez no século XIX, no século XX, não é? Na medicina, na psicanálise, na sociologia. E por quê? Porque eles queriam estudar casos que aconteciam com pacientes e dar resposta àqueles casos. Eram casos isolados e não eram casos que podiam ser de forma genérica. Então começou a aparecer o estudo de caso. Muitos confundem, põem casos de estudo, está errado. Eu, quando um estudante põe casos de estudo, eu digo, não existe casos de estudo, mesmo na literatura, são estudos de caso. Depois vieram a ser evidenciados a partir da década de 60, década de 70,
na educação. Por quê? Porque os pesquisadores queriam compreender como é que uma escola tem um maior aproveitamento em relação a outra escola, como é que os alunos se comportam numa escola e comportam-se noutra escola, e começaram a aparecer os estudos de caso, e hoje nas pesquisas qualitativas nós usamos muitos estudos de caso numa instituição, uma pessoa, um comportamento, para nós percebermos como é que há um comportamento diferente do outro, mas que a mesma instituição tem também um padrão de vida. Depois, temos estudos etnográficos. Quando falamos de estudos etnográficos, estamos a falar de estudos que acontecem nas comunidades. Eu quero estudar uma comunidade inteira, então tenho que estudar valores culturais, atitudes, tenho que estudar as crenças dessas comunidades, tenho que estudar os comportamentos dessas comunidades. Então não pode ser só um estudo de caso, tem que ser um estudo etnográfico, em que eu vou perceber como é que estas comunidades vivem, não é? Qual é o seu dia a dia, quais são as suas práticas diárias, o que é que eles acreditam, quais são as crenças, por que é que eles acreditam naquelas crenças. Depois temos estudos etnometodológicos. Quando falamos de estudos etnometodológicos, estamos a dizer as relações que se estabelecem entre as pessoas, dentro do meio social. Então, quando nós queremos fazer este estudo, nós usamos o estudo etnometodológico. Depois temos a hermenêutica. Quando falamos de hermenêutica, estamos a falar de estudos bíblicos, estudos que aconteceram séculos atrás. Por exemplo, eu quero estudar a ilha de Moçambique. Eu sei que a ilha de Moçambique foi visitada por diferentes povos. Desde o século VII até o século XV, a ilha de Moçambique foi visitada por persas, indianos, chineses e árabes. E o que é que eles vinham fazer? Vinham fazer o comércio na costa. E a partir do século XV aparecem os portugueses, espanhóis, franceses, os ingleses, que queriam apoderar-se da ilha. Então aí houve um conflito muito forte. Os árabes, os indianos e os chineses foram empurrados, foram deslocados para o Vale do Zambeze e tentaram entrar no Vale do Zambeze até chegar às minas de Monomotapa. E ficaram os portugueses a tomar conta da ilha de Moçambique, que depois foi a capital e foi transferida para Lourenço Marques. Então, nesses estudos, nós usamos a hermenêutica. Podemos também usar um estudo de caso, mas também usamos a hermenêutica. E também usamos a hermenêutica, nós queremos falar de vida de povos que já viveram há bastante tempo. Então, são estudos descritivos. Depois temos análise de conteúdo. Quando falamos de análise de contexto, análise de contexto, nós estamos a dizer que é um contexto que acontece numa comunidade, mas com características muito específicas. São pequenas comunidades, por isso que nós chamamos análise de contexto ou microetnografia, que nós dissemos lá que são estudos etnográficos, mas aqui estamos a dizer que é microetnografia, porque são estudos muito pequenos, muito reduzidos, que acontecem em pequenas comunidades. Depois temos a pesquisação. Como disse logo no início, que o pesquisador se envolve na pesquisa, quando fala da pesquisação, é quando ele procura encontrar soluções para aquela comunidade. Então, o pesquisador se envolve, por exemplo, quando quer melhorar as práticas que são desenvolvidas por aquela comunidade. Já falamos do processo de ensino-aprendizagem, já falamos também do melhoramento das práticas culturais de uma determinada cultura. Então, o pesquisador se envolve. Aí temos uma pesquisação. Quando temos uma pesquisa participante, nós dissemos aqui, temos 3 etapas. Temos a investigação, temos a educação e temos a ação. Então, o pesquisador também participa na comunidade, se envolve para tentar melhorar aquilo que pode ser melhorado através da pesquisa nas comunidades. Depois temos análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma técnica de análise das informações. Todas as informações que são trazidas do campo depois são melhoradas, são descritas, são interpretadas de acordo com aquilo que dizem os autores. Então aí temos análise de conteúdo e análise do discurso. Discurso é aquilo que nós fazemos, mas nós também podemos pegar nesse discurso e transformar nisto numa informação trazida como pesquisa qualitativa. Participantes, técnicas de recolha de dados e análise de dados qualitativos. Geralmente, as pesquisas qualitativas não usam o termo amostragem, apesar de ser essa a ideia de muitos pesquisadores usarem amostras. Nas pesquisas qualitativas, nós não usamos amostra, usamos o termo participantes. E estes participantes, como é que nós determinamos? Nós determinamos a partir de 2 critérios fundamentais, que segundo Guerra, ela diz assim, os termos são diversidade e saturação. Nós temos diversos sujeitos. Não é? Nós sabemos que vamos para Mapulanguen e quem vai nos dar informação em Mapulanguen ou é o administrador ou é o chefe de posto, e vamos também ver quais são as pessoas que têm capacidade de prestar informações sem criar viés. Então, vamos para Mapulanguen. Então, logo a pior, nós estamos a dizer que
a pesquisa qualitativa ela é heterogênea. Significa que nós incluímos diferentes sujeitos para nos dar a informação. Esta é a diversidade. O segundo critério é a saturação. Quando as pessoas começam a repetir a informação na pesquisa qualitativa, então nós temos que parar. Por quê? Por que nós temos que parar? Porque vamos perder tempo e dinheiro, porque as pessoas estão a repetir as mesmas coisas. O que é diferente da pesquisa quantitativa? A pesquisa quantitativa, quando nós fazemos o censo, nós entramos numa casa e dizemos o que é que tem, quantas geleiras, quantos patos, quantas pessoas pomos, não é? E depois, no final, nós temos 50% das pessoas disseram que, outras 50% disseram que usam, talvez, enquanto nas pesquisas qualitativas nós não usamos essas medições métricas. Depois, para além de estes dois critérios, nós temos a amostragem não probabilística. Nas amostragens, nós temos a amostragem probabilísticas, que são usadas nas pesquisas quantitativas, e temos a amostragem não probabilística, que nós também usamos nas pesquisas qualitativas. Pode ser acessibilidade por conveniência. Se usamos esta por acessibilidade e conveniência, eu já sei que se vou à Direção Distrital de Saúde, a pessoa que pode me dar informação sobre doenças infecciosas só pode ser o diretor do hospital e o médico de clínica geral. Então, eu não preciso dar muitas delongas à procura de outros informantes, porque não vou ter mais informação senão esses dois, ou então os próprios pacientes que sofrem desta doença. Então, depois tenho a amostragem opiniática. Quando falo da amostragem opiniática, eu estou a dizer que esta amostragem é só para aqueles que têm opinião em relação ao assunto que eu quero tratar, porque o do resto não me interessa, porque eu vou aumentar muita informação e vai ser uma informação desnecessária. Então, é assim que nós tratamos as pesquisas qualitativas. Não falamos do termo amostra, porque não faz sentido para nós falarmos em termo amostra, não estamos preocupados com as medições estatísticas e as medições métricas, mas estamos preocupados com a informação privilegiada dos informantes. Depois temos as técnicas de recolha de dados. Nas pesquisas qualitativas temos a pesquisa bibliográfica, nós consultamos diferentes autores, não é? Consultamos o que é que os outros já escreveram em relação, por exemplo, aos impactos ambientais do corte da floresta, não é? Então nós vamos e suportamos a nossa pesquisa. E temos a pesquisa documental. Quando falamos da pesquisa documental, nós vamos, por exemplo, buscar aqueles documentos que são importantes, número de pessoas que vivem em Mapulanguen, quais são as atividades que desenvolvem em Mapulanguen, número de crianças, número de mulheres. Então, nós vamos ver que as pessoas usam esta floresta como parte da sua vivência diária. Lá onde vão buscar a lenha, vão buscar... Porque a atividade é essa, é lá onde estão a desbravar o mato para o desenvolvimento da agricultura. Temos a agricultura itinerante e esta agricultura vai fazer com que estes recursos sejam desbravados ou sejam desflorestados dia a dia. Então, esta pesquisa documental nós podemos encontrar na administração. São os planos quinquenais, são os planos estratégicos do governo, são as estratégias que o governo... por exemplo, estratégias das queimadas controladas, estratégias das mudanças climáticas, todos esses documentos nós associamos e fazem parte daquilo que nós chamamos de pesquisa documental e pomos no nosso anexo, porque quando nós estivermos a desenvolver a pesquisa, nós temos dois grandes capítulos que são os pós-textuais. Temos os apêndices, que é aquilo que é produzido pelo pesquisador, que é o guião de entrevistas, notas de campo, o consentimento informado, mas temos também nos anexos. Um anexo é todo aquele material que não é produzido pelo pesquisador, mas que nós encontramos no local de pesquisa, que são os planos estratégicos, os planos quinquenais, que é mais ou menos as estratégias usadas pelo governo para colmatar aquela situação. Nós já temos a estratégia das mudanças climáticas, temos a estratégia da agricultura não de subsistência, agricultura, como é que eu vou dizer... Está-me a faltar este tipo de agricultura. Então, nós temos várias estratégias que ajudam as comunidades a melhorar o seu dia a dia, ok? E temos as estratégias também das mudanças climáticas, ok? Então, depois temos também o grupo focal. Nós chamamos focal groups. O focal groups, nós quando queremos fazer a recolha de dados usando estes grupos focais, nós convidamos as comunidades, mas nem toda a comunidade vai estar lá. Nós podemos selecionar, ou o chefe do posto pode selecionar entre aqueles que têm a informação privilegiada do fenómeno. Nós concentramos, mais ou menos varia entre 6 a 12 pessoas. Nós colocamos o tema e eles vão levantando, vão falando sobre o tema que acontece na comunidade. Temos a observação direta. A observação direta, nós vamos observar o fenómeno e como é que este fenómeno acontece nesta comunidade. Depois temos a observação participante, em que o pesquisador, ele participa, ele está dentro da comunidade e participa para ver como é que este fenómeno acontece. Análise de dados qualitativos. Na análise de dados qualitativos, nós não usamos
estatísticas, não usamos tabelas, não usamos gráficos, não é? Depois vou explicar porque mais adiante nós podemos usar, mas aqui não. Usamos análise de conteúdo. Quando falamos de análise de conteúdo, nós estamos a dizer que toda a informação que vem deve ser analisada, deve ser interpretada e deve ser também descrita. E só desta maneira nós vamos perceber o que é que os informantes disseram em relação a este impacto ambiental através do corte excessivo de floresta nativa. Análise do discurso também, todo o discurso que nós queremos analisar, nós podemos encontrar discursos, quer em jornais, discursos feitos sobre o fenômeno, então nós temos que analisar aquele discurso de forma qualitativa. Depois temos análise de texto também, então usamos da mesma forma. Então este processo todo é feito na análise de dados qualitativos. Análise de dados qualitativos. O que é análise de conteúdo? É um conjunto de técnicas de análise de comunicação que visa obter procedimentos sistemáticos e objetivos à descrição das mensagens. Todas aquelas mensagens que nós recebemos devem ser analisadas e devem ser processadas. Então, quais são as fases de análise de conteúdo? A fase de análise de conteúdo, temos a primeira fase, que é a fase da pré-exploração do material ou leituras flutuantes. Nós, depois das entrevistas, temos um tempo, passamos a ler toda a informação que foi recolhida. A segunda fase, começamos a selecionar as unidades de análise. E como é que são feitas as unidades de análise? Suponhamos que nós temos muita informação e antes de nós partirmos para o campo, nós temos que categorizar e codificar toda a informação. Assim vai permitir que uma informação abrangente seja fácil de leitura. E se nós categorizamos, nós vamos ver como é que nós categorizamos. Se nós usamos os objetivos específicos, estamos a dizer que a nossa categorização é válida. Portanto, os objetivos específicos vão permitir que esta informação seja categorizada. Mas nós temos outras formas de categorizar a informação. Temos através dos objetivos específicos, temos por unidades de análise, temos por temas. Então, por objetivos específicos, chama-se categorização válida, depois temos a categorização exaustiva e temos a categorização homogênea. Quer dizer, material similar nós juntamos também de forma similar. Então, aí estamos a fazer a categorização. Quando fizemos a categorização, então aí é fácil nós chegarmos às conclusões, o que é que os participantes disseram em relação ao fenômeno que está a acontecer. Denominação das fases. A primeira fase é chamada descrição. Então, consiste, não é, no momento em que o pesquisador passa a descrever todas as opiniões, tudo o que ele ouviu em relação ao fenômeno. Depois de descrever, ele vai analisar para ver se realmente aquilo que foi dito consta, é verdade, ou se está dentro da categoria certa ou não. Portanto, é a fase da descrição, não é? É a continuação da fase da descrição, é a relação entre as partes que compõem o texto da comunicação. Depois temos a parte da interpretação. Na parte da interpretação, o que é que está a acontecer? Lembra-se que nós já fizemos a revisão da literatura lá em cima, né? Os autores já falam dos impactos ambientais, não é? Devido ao corte da floresta nativa. Então, nós vamos dizer o que é que os autores dizem, trazemos a informação dos participantes e logo suportamos com a informação dos autores. Por exemplo, os participantes podem dizer que nós cortamos porque nós não temos como viver. É o nosso dia a dia, nós vivemos à base da floresta. É na floresta onde nós tiramos tudo aquilo que nós... Madeira, lenha, material de construção, tudo, nós tiramos lá carvão. E os autores dizem, o fato das comunidades viverem sem rendimento e fazerem a floresta seu uso pode prejudicar as futuras gerações e não termos um ambiente sustentável. E agora nós estamos a falar da Agenda 2030 e nós estamos preocupados com a sustentabilidade ambiental. Então já temos um autor aí a dizer que essa prática nociva vai impedir que as próximas gerações tenham os mesmos recursos também que possam ser usados para o seu dia a dia. Então, é esta interpretação que nós temos que trazer elementos que disseram o que disseram os informantes e suportar com aquilo que disseram os autores. Passos observados da pesquisa social, não é, para análise de conteúdo. Como estava a dizer, temos que codificar. Se nós codificarmos facilmente, nós vamos conseguir, não é, fazermos a nossa análise sobre os dados que nós recolhemos. E se nós categorizarmos também, vai ser mais fácil nós fazermos a nossa análise sobre aquilo que nós queremos tratar e como é que nós vamos chegar à conclusão da nossa pesquisa.
Estes foram mais ou menos as informações, foram os autores que trabalhei com eles para tirar essas informações sobre a pesquisa qualitativa. Estes livros, tenho aqui a dizer que não são livros abertos, não existem livros abertos, assim como uma tamanha informação para fazer uma pesquisa qualitativa, por isso que eu tive que recolher a livros que se podem comprar e espero que a instituição compre, porque são bons livros, são os livros que eu tenho usado para os estudantes para fazerem a pesquisa qualitativa e trabalhos de fim de curso. E muito obrigada, agradeço pela participação e a próxima aula vamos falar da validade, triangulação de dados, o que é a triangulação de dados, o que é a validade e o que é a confiabilidade. Muita gente diz, eu não gosto da pesquisa qualitativa, fala de coisas difíceis, mas eu acho que se nós queremos fazer pesquisa, temos que passar por esses passos todos. O que é a triangulação? Muitos dizem, eu não sei o que é triangulação. O que é validade numa pesquisa? O que é confiabilidade? Então, esses termos não trouxe hoje, mas eu penso que na próxima aula já podemos tratar dessas 3 questões. Muito obrigada e até a próxima aula. Unisced. Ensino online, ensino com futuro.